esta série de mensagens, de 7 mensagens, chamada Jesus é muito mais do que você pensa. E hoje nós terminamos essa caminhada nestes estudos bíblicos. Quero partilhar com vocês nessa noite o último eu sou de Jesus, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira. Então, nessa noite eu quero falar sobre chamados para dar fruto, muito fruto e fruto que permaneça. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pelas canções que cantamos. Obrigado por esse momento de adoração. Obrigado pelas nossas crianças no Central Kids agora. Obrigado pelo nosso coral que está se apresentando em outra igreja nesse momento, ali em Curitiba. Que o Senhor os abençoe também. Que ali haja uma celebração de Natal maravilhosa. E que assim como teremos aqui no próximo domingo. Mas agora, nesse momento, a gente pede ao Senhor que fale conosco através desse texto, através dessa palavra, dessa mensagem. Que o Senhor conforte o nosso coração. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Nós queremos ouvir a sua voz por meio deste texto. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 15, versículo 1, diz assim: Jesus disse, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Bom, aqui, como eu disse, está o último dos 7 eu sou de Jesus. E aqui Jesus ele está convocando os seus discípulos para uma participação direta daquilo que ele está fazendo no mundo. A maneira como a gente vai responder a Jesus, como parte do processo de Jesus no estabelecimento do seu reino aqui entre os homens, isso vai atestar o nosso nível de intimidade e o nosso compromisso com a pessoa de Jesus. Então, quando nós chegamos nesse estágio da vida de Jesus, Jesus está com os olhos nos seus discípulos e naquilo que ele quer fazer por meio deles. E nesse texto aqui, Jesus vai usar a metáfora da videira para falar do significado desse estreito relacionamento que Jesus tinha com seus discípulos. A gente precisa sempre lembrar que aqui Jesus está muito perto de passar pelo martírio e essas palavras, elas surgem como uma espécie de desafio e de comissionamento para aquilo que haveria de vir na vida de Jesus. Você sabe que depois disso, Jesus vai enfrentar momentos muito difíceis que vão culminar com a sua tortura e morte. Mas a grande ênfase do texto completo aqui, que nós vamos estudar basicamente até o versículo 11, está mesmo na palavra permanecer. Porque nesses 11 versículos, essa palavra aparece 10 vezes. A gente percebe que Jesus desafia cada um dos discípulos a que permaneçam nele. Esse é o objetivo. Então não é difícil a gente observar como permanecer é a grande dificuldade do cristão. Não é difícil. As pessoas até querem Jesus. Querem os ensinamentos de Jesus, mas falham em permanecer em Jesus. E aqui nesse trecho Jesus vai nos ensinar algumas lições sobre essa nossa dificuldade com a perseverança. Então, como eu já disse na mensagem que eu preguei no domingo passado, porque domingo passado eu estava na praia, mas no outro domingo, dos capítulos 13 ao capítulo 17 de João, a gente lê a respeito da despedida de Jesus e dos seus discípulos. Então, a partir daqui, Jesus ele não fala mais às multidões, mas especificamente aos seus discípulos. É como se as portas estivessem agora se fechando para o povo, na mesma medida que o desafio vai crescendo espiritualmente para os discípulos. A sensação que se tem é que a mensagem que Jesus vai pregar agora, ela não direciona mais a multidão, até porque a multidão vai pedir a crucificação, mas ela se direciona muito mais aos discípulos, aos amigos íntimos, aqueles em que Jesus está apostando todas as suas fichas. Então, a primeira grande afirmação de Jesus é essa aí: eu sou a videira verdadeira. Lá no Antigo Testamento, a videira era um símbolo muito comum para a nação de Israel. Existia uma aliança de Deus com o povo, que foi diversas vezes representado pela videira por parte dos profetas. Conforme os profetas pregavam, eles ensinavam e eles comparavam a nação de Israel à videira. Só que a gente observa, ao ler o Antigo Testamento, ou o Velho Testamento,
no decorrer da história, que a nação de Israel fracassou como videira porque ela não produziu bom fruto. Bom, o que se requer de uma árvore que dá frutos? Que ela dê frutos, não é? Você não tem um pé de alguma árvore lá na sua casa, uma árvore, seja da qual fruta for, e ela não produz fruto, para você não vale para muita coisa. Então, ao invés de praticar a justiça, foi o que aconteceu com Israel. Israel se distanciou de Deus. E eles que deveriam ser a videira, eles falharam neste processo. E aí, ao invés de praticarem a justiça, eles praticaram opressão. Por diversas vezes na história. Ao invés de produzirem frutos de retidão, eles produziram iniquidade. Ao invés deles ouvirem a voz de Deus, eles seguiram ao paganismo. Eles seguiram por vezes ao politeísmo, né? A crença em vários deuses. E aí, diante desse fracasso tremendo, é que surge Jesus para dizer: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Bom, existem várias ilustrações na Bíblia de como nós estamos ligados a Jesus, não é? A gente até estudou algumas aqui. O pastor e as ovelhas, a cabeça e o corpo, não é? O noivo e a noiva, o fundamento e o edifício. E agora surge mais uma, a videira e os ramos. E é aqui, a gente vê aqui uma união orgânica, uma união vital e uma união profunda. Se você for pensar na planta, você vai ver como esses símbolos combinam muito bem com essa realidade. Mostra de uma forma metafórica o quão profundamente nós estamos ligados a Jesus. E aí nessa metáfora, existem 4 palavras que estão aqui colocadas para enriquecer o nosso entendimento sobre a nossa ligação e o nosso relacionamento com Jesus, que são exatamente essas. Todas elas estão no contexto: a videira, os ramos, o agricultor e os frutos. Então, quando nós estudamos as palavras de Jesus no texto, a gente vai compreendendo a importância e a função de cada uma dessas coisas. Só que o propósito principal de Jesus aqui é mostrar que o Pai, Deus o Pai, Ele está trabalhando na vida dos discípulos que permanecem em Cristo. Para quê? Para que os discípulos produzam mais frutos. Os discípulos são os ramos nessa comparação aí. Então, a finalidade dos ramos que permanecem à videira é que eles produzam frutos. E se eles não permanecem em Cristo, consequentemente eles não fazem parte da videira, da família, da igreja, da comunhão, do convívio. Então, quando isso acontece, no ensino de Jesus, eles secam, e aí eles são lançados no fogo. Então eu queria mostrar uma coisa para você agora. Eu queria convidar você a refletir numa pergunta, e a pergunta é: eu sou um ramo produtivo? Porque essa é a comparação de Jesus, que ele é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, ou seja, estamos ligados a essa videira. Agora, a questão é, a videira ela existe para quê? Qual é o objetivo dela? Produzir frutos. Então, a pergunta é, eu sou um ramo produtivo? Então, a primeira pergunta que a gente precisa responder antes de sabermos se somos um ramo produtivo ou não é: qual é a importância de produzir frutos? Para que eu tenho que produzir frutos? Ou por quê? Então, Jesus vai dizer o propósito mais adiante. É o versículo que você está vendo ali, o 16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, isso aqui significa que nós estamos aqui nesse mundo para produzir frutos para Deus e para dar glórias ao nome de Deus através de uma vida frutífera.
Esse é o motivo pelo qual estamos aqui. Esse é o propósito para o qual eu e você, de fato, nascemos. E aí, nessa metáfora de Jesus, ele fala sobre 3 tipos de produção de ramos, e é sobre elas que eu quero falar. Sobre nenhum fruto, sobre frutos e mais frutos, e sobre muito fruto. Então, eu quero refletir com você sobre cada um deles, e em primeiro lugar, quando Jesus fala sobre nenhum fruto. No versículo 2, uma parte dele diz assim: todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Então, algumas pessoas acreditam que esse texto aqui está falando de pessoas que estão apenas ligadas ao ritual, sabe assim? Que talvez sejam até membros de uma igreja, fazem parte de uma igreja evangélica, mas não nasceram de novo no Espírito. Ou seja, essas pessoas nunca realmente aceitaram Jesus como Salvador. Então, algumas pessoas acham que é isso que Jesus está dizendo. Então, está lá na igreja, vem todo domingo, participa, tal, até é membro da igreja, foi até batizado, mas nunca aceitou Jesus. Talvez seria isso para algumas pessoas. Outras pessoas acham que provavelmente o texto esteja falando sobre pessoas que efetivamente aceitaram a Jesus, mas conforme o tempo foi passando, elas foram se esfriando na fé, e aí, por causa da busca dos prazeres do mundo, essas pessoas acabaram perdendo a salvação. Só que talvez acho que essa tese é mais difícil da gente acreditar, porque o que mais importa no texto, a ênfase do texto, não é o corte do ramo, não é, mas é o estar em Cristo. Essa é a parte mais importante. Então, se essa é a parte mais importante, a pessoa que está em Cristo, ela nunca perde a salvação, porque ele está em Cristo. Então, talvez essa proposta não faria muito sentido, talvez seria uma corrente um pouco mais fraca. Uma outra maneira que as pessoas veem isso aqui, porque isso aqui não é uma coisa muito simples, não é? Então ele corta, e como que ele corta? Ele tira fora da igreja, é excluído do hall de membros, passa um carro e atropela e mata na rua, né? Sei lá, né? Pega uma doença e morre, ou vive aí uma vida toda perdidão, né? Como que é isso, né? Então, uma outra forma de interpretar o texto é que talvez até caminhe na direção mais acertada, seria a ideia de que cortar estaria mais relacionado a levantar. Sabe quando a pessoa vai plantar alguma coisa? Eu vi a minha mãe fazendo isso algumas vezes. Então, ela queria que alguma coisa crescesse e vingasse. Então, ela pegava um cordãozinho, então um trapinho de pano, e aí ela amarrava, enfiava um pedaço de pau do lado, e amarrava naquilo e encostava nas outras, para pegar vitalidade, para ela poder crescer, né? Ela ir para cima mesmo, e tomar a direção certa. Se a gente for por esse caminho, talvez a gente vá num caminho até melhor, porque não seria mais ou menos isso que Deus faz na nossa vida? Ele tenta nos ajudar, Ele nos conduz para cima, Ele nos apoia, Ele nos encosta em outros, não é? Para a gente se sentir apoiado. Talvez esse até seria um caminho mais que a gente mais plausível, né? A gente poderia até aceitar um pouco mais essa proposta. Entretanto, eu acredito mesmo que a gente precisa lembrar que a Bíblia, ela não é um livro cheio de histórias isoladas, mas a Bíblia é uma história única. E a história da Bíblia é o drama da salvação. Então, ao ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você deve entender que, ao você ler, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Maranata, ora vem Senhor Jesus, lá no final, você deve entender que tudo isso faz parte do drama da salvação. Deus tinha um propósito de salvar a humanidade, e tudo gira em torno disso. Então, para a gente entender isso, acredito que nós precisamos voltar para o Antigo Testamento, nos tempos do profeta Isaías, e ler os primeiros versículos do capítulo 5 de Isaías. Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7, podem nos ajudar a entender o que Jesus estava querendo dizer sobre esse corte do ramo. Diz assim o texto: vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Isso tudo faz parte de uma visão de Isaías. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá,
Digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das doces que eu esperava? Agora, eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada, as parreiras não serão podadas, e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordens às nuvens, para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Você entende o que o texto diz? O que Isaías está dizendo é que Deus tinha um projeto para o seu povo, e o povo falhou em cumprir essa missão. Nós sabemos a história. Deus escolheu um homem, Abrão, numa terra caldeia, e ele tirou esse homem de lá e levou ele para um outro lugar. E ali ele estabeleceu através deste homem um povo, uma nação, que levou o nome de Israel. Bom, essa nação cresceu, e essa nação tomou forma de nação. E eles deveriam cultuar somente a Deus. E eles deveriam ser uma luz para todo mundo. Eles deveriam ser a videira que espalharia os seus ramos por todo mundo. Entretanto, Israel falhou nessa missão. E Israel não cumpriu aquilo para o qual ela foi chamada. É por isso agora que Deus envia o seu Filho. Olha só, a videira verdadeira. Agora Jesus chega como a videira verdadeira. O plano que Deus havia estabelecido através do seu povo fracassou. Mas os planos de Deus nunca falham. Então Deus envia o seu Filho Jesus para o conserto da história. E aí Jesus, a videira verdadeira, ele vem para fazer essa transformação. E é como se Jesus fizesse então um recomeço, um replantio. E aonde está isso agora? Na igreja. Jesus chama o seu povo, os seus discípulos. Jesus estabelece a sua igreja. E agora Jesus, a videira verdadeira, ele apostou todas as suas fichas em nós, a igreja. Para que a igreja seja essa luz. Para que a igreja espalhe os ramos por todos os lugares e continue o grande projeto do Evangelho, a salvação para toda a humanidade. Isso é maravilhoso, não é? Mas você concorda comigo que isso traz para nós um peso de tremenda responsabilidade? Pesa sobre nós a responsabilidade da pregação do Evangelho. Então agora Deus estabelece aliança com o seu novo povo, a igreja, para cumprir essa missão. Nós deveríamos tremer diante disso, porque Deus está nos convocando para algo extraordinário. Deus tem um plano para o mundo, e eu e você fazemos parte desse plano. Não é um plano apenas para São José, não é um plano para o Paraná, é um plano para o mundo. Deus quer alcançar o mundo por meio da sua igreja, e eu e você fazemos parte desse grande projeto. Então, que nós não sejamos a parte que deverá ser cortada, que deverá ser retirada. Então o projeto de Deus nessa disciplina não é provocar dor, não é, mas é produzir fruto. Deus está nos chamando a uma responsabilidade. Você aceita o desafio de Deus? Amém? Mas existe uma outra coisa que Jesus fala no texto, que eu chamo aí de fruto e mais fruto. Versículo 2 ainda ele diz: mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos. Então, nem todo crescimento é saudável e produtivo. Nem todo crescimento. Em todas as esferas,
não é? Você pode trazer isso para a igreja, pode trazer isso para o corpo humano, para as plantas, enfim, para qualquer coisa. Nem todo crescimento é saudável e produtivo. Alguns deles acontecem até de maneira meio desordenada e eles precisam ser ajustados. E a gente tem que lembrar que o importante é dar frutos e não dar folhas. Então, o agricultor, o que ele faz? Ele corta os brotos desnecessários, independentemente de quanto pareçam vigorosos e de quanto eles pareçam bonitos. A ideia é que eles se tornem mais frutíferos. Esse é o objetivo. Então, o que isso significa para nós? Que Deus corta as partes da nossa vida que roubam a nossa vitalidade e que nos impedem de frutificar. Então, a poda é o meio que Deus usa para que a gente possa frutificar mais. E aí, eu fiz uma tabelinha aí para mostrar para você a diferença entre o corte, que é a disciplina, e a poda, que é o amadurecimento. Então, você acompanha ali, veja só. A disciplina tem a ver com o pecado. A poda tem a ver com a nossa vida. A disciplina é para nos corrigir, é para nos colocar de volta no caminho. A poda é para que nós sejamos mais produtivos. Deus nos disciplina quando nós fazemos algo errado. E Deus nos poda quando nós fazemos algo certo. Na disciplina, o que precisa ser retirado é o pecado. Na poda, o que precisa ser retirado é o eu. A disciplina termina quando nós nos arrependemos do nosso pecado. E a poda? A poda só terminará quando Deus concluir toda a sua obra no dia que nós tivermos a glorificação na presença do nosso Deus. Então a gente precisa aprender a diferenciar essas duas coisas, não é? Entre o corte que acontece na fala anterior de Jesus e a poda que nós recebemos. Então a gente tem que saber essas coisas para que a gente entenda, será que Deus está pesando a mão sobre mim? Será que o que eu estou fazendo está errado? Então é a hora de buscar a palavra de Deus e entender, será que Deus está me cortando, está me disciplinando? Ou será que Deus agora está me levando para frutificar mais por meio de um amadurecimento? Nós precisamos orar, pedir discernimento do Senhor, buscar na palavra de Deus o entendimento da fase, do momento em que nós estamos vivendo. Bom, mas existe uma terceira coisa que Jesus diz, e essa terceira coisa é a produção de muito fruto. Ainda no versículo 2 ele diz, e deem mais uvas ainda. Você sabe que eu estou usando aqui a nova tradução na linguagem de hoje, não é? E lá diz, na linguagem anterior vai dizer mais frutos, não é? Então, o segredo para uma vida frutífera é, portanto, permanecer em Cristo. Então, como eu já disse nesses 11 primeiros versículos do capítulo 15, a palavra permanecer aparece 10 vezes. Então esse é o pensamento central de Jesus. O segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, não é, mas é estar mais com Jesus. O desafio da permanência é a gente passar dos deveres para um relacionamento vivo com Jesus. Então, a vida cristã, e para ser assim mais concêntrico ainda, a igreja não é para ser um lugar de cumprimento de deveres. A igreja é um lugar para crescimento, para aprendizado, para convivência, para comunhão, para o exercício da fé. Então, quando uma igreja começa a se tornar um conjunto de regras pesadas, na qual nem mesmo as pessoas que lideram mais conseguem viver o que elas estão falando e se tornam fariseus, né, porque passam a pedir do povo o que nem mesmo eles dão, isso não é evangelho, isso é comércio, não é? Isso é truque, isso é artimanha. Mas não é evangelho. O evangelho, ele nos convida a uma vida leve, mas um evangelho que também nos convida a uma vida de permanecer. E Jesus é que nos dá esses ensinamentos. Então, não serão a nossa quantidade de programações, não será a intensidade dos nossos ministérios, não será a mais avançada tecnologia que a gente possa aplicar nas nossas atividades, mas é o contentamento na presença e na pessoa de Jesus é que vai contar para a nossa vida. E aí então é que vem a afirmação que eu faço a você nessa noite: permaneça em Jesus.
esse é o grande desafio que nós devemos viver. Então, depois da disciplina para remover o pecado e separar o povo, depois dessa poda para mudar as prioridades do nosso coração, finalmente Jesus disse que o segredo da vida abundante é permanecer nele. Então, Jesus é a videira, Jesus é o tronco no qual o galho precisa buscar a sua seiva para poder frutificar. Então, quanto maior essa conexão do ramo com o tronco, maior é a capacidade de produção do ramo. Então, permanecer no tronco é o segredo para o sucesso do crescimento saudável do ramo. Isso significa que a força não está em nós, está no Senhor, que é o lavrador. Então, o propósito de Deus não é que você faça mais por Deus, não é isso, mas que você escolha estar mais com Deus. Portanto, permanecer está relacionado à nossa intimidade com o Senhor. E agora eu quero mostrar então para vocês algumas coisas sobre permanecer. E a primeira delas é essa que você está vendo aí. Permanecer em Jesus produz frutos. Olha o que é que dizem os versículos 4 e 5. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então Jesus está dizendo aqui que fora da videira o ramo é estéril, o ramo é inútil. Mas quando o ramo está ligado à videira e sendo podado no momento certo, ele produz muito fruto. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: qual é a natureza desse fruto? Que tipo de fruto que é esse? Será que é obediência? Será que é novos convertidos? Será que é fazer evangelismo? Porque a gente às vezes associa isso, né? Então, o que faz dar mais fruto? Ganhar mais gente para Jesus, então dei mais fruto. Será que de fato é isso? Eu acho que é mais do que isso. Eu queria mostrar isso para você. Pode colocar a próxima tela, e aí eu separei os temas para você conseguir entender. Então, segundo Jesus, os mais frutos, ou estes frutos que permanecem, são a obediência aos mandamentos de Deus. Ele diz no versículo 10, se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. A experiência da alegria que temos em Cristo, esse também é o fruto. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. E aí eu quero dar um salto, porque a Bíblia é um livro só. E aí quando você pensa, por exemplo, no fruto do Espírito, imagino que Paulo deve ter associado isso. Um dos gomos do fruto do Espírito é a alegria, por exemplo, não é? O amor, e aí ele fala da obediência aos mandamentos, e aqui embaixo, o amor uns pelos outros. O meu mandamento, versículo 12, é este: amem uns aos outros, como eu amo vocês. E, letra D aqui, o testemunho diante do mundo. Olha o verso 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que me parece é que Jesus está nos ensinando que é muito mais do que fazer evangelismo. É muito mais do que fazer obras sociais. O que me parece é que Jesus está querendo nos ensinar que a nossa relação humana, firmada em Jesus, o amor que desenvolvemos como igreja, vai incendiar o mundo. Se você parar para pensar bem, na igreja primitiva, eles não faziam culto ao ar livre. Eles não colocavam uma banda num palanque e levavam um pastor famoso, embora os apóstolos acabaram ficando famosos, né? Para poder atrair uma grande multidão para a rua. Se você pensar bem, o trabalho de rua dos apóstolos era individual. Por exemplo, curar um cego. Ele estava andando, o cego estava ali. Ele não falou assim: agora todo mundo veja, para aí tudo, hein? Que eu vou fazer um milagre, hein? Alguém filma, não é? E bota na rede social, porque isso aqui vai bombar, não é? Ele estava passando
e ele sentiu o desejo de curar alguém. É claro que isso atraiu os olhos da multidão, porque não é todo dia que você vê um aleijado ficando em pé, um cego vendo, mas não era esse não era o objetivo deles. Eles simplesmente curavam as pessoas, e as multidões, é claro, se aproximavam, mas eles não usavam isso como um espetáculo, nem como forma de evangelização. Se você parar para pensar bem, a igreja primitiva se formou como? Dentro das casas, num grupo pequeno. Então as pessoas estavam ali. Que tipo de evangelismo é esse? Que as pessoas não vão para a rua para falar de Jesus. Que tipo de evangelismo é esse? Que as pessoas não vão para a rua distribuindo cestas básicas para todo mundo. Eles se reuniam dentro das suas casas, em pequenos grupos, onde havia amor mútuo, singeleza de coração, estudo da palavra, oração. Em cada alma havia temor. Não é o que está escrito lá? Estou só repetindo o texto. E aí essas pessoas ficavam incendiadas. E aí diz assim que até os religiosos, os outros religiosos, ficavam impressionados com a comunhão que havia entre esses irmãos. A obediência aos mandamentos de Deus, a experiência da alegria que temos em Cristo, o amor uns pelos outros, e aí tudo isso vai desembocar no testemunho diante do mundo. Isso não é extraordinário? Talvez isso não deveria mudar um pouco a nossa perspectiva a respeito do que é evangelizar? Será que isso não poderia mudar um pouco aquilo que nós fazemos e a maneira como pensamos para alcançar as pessoas? Acho que a gente poderia parar para refletir um pouco mais sobre isso. Talvez nos reunirmos para pensar mais sobre isso, orarmos a esse respeito, estudarmos mais sobre isso, envolver as nossas estratégias em torno disso. Bom, não há dúvida, e você sabe, que a menina dos olhos, para mim, na minha visão ministerial como pastor, são os pequenos grupos. É claro, exatamente por causa de ensinamentos como esses, que eu acredito que é exatamente por aí que Jesus está fortalecendo a nossa fé. É um trabalho silencioso. Ele não é um trabalho que dá ibope, não é? Ele não é um negócio que está na crista da onda, não é um negócio que sobe no palanque. Ele não faz com que eu suba num palco e fique uma grande multidão me ouvindo pregar. Não faz, porque eu estou falando ali num grupo de 10, 15 pessoas, inclusive eu, não é? Então, ele não está ligado a esse grande movimento. Não estou dizendo que isso seja errado, mas eu estou dizendo que talvez a gente deveria olhar outros aspectos para que a gente possa frutificar da maneira como Jesus está nos ensinando a frutificar. Pense sobre isso. Mas a segunda coisa que eu queria dizer é que permanecer em Jesus é fundamental. Isso é uma consequência da anterior. Deus está mais interessado na nossa vida do que no nosso trabalho. E aí Deus está mais interessado no relacionamento do que na atividade. Permanecer em Jesus não está relacionado ao quanto você conhece de teologia, não está, mas ao quanto você tem sede de Deus. O versículo 6 diz assim, olha, quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Está percebendo o quanto estamos mais próximos de Deus? É isso que importa, é isso que pesa. Quero mostrar uma terceira coisa aqui para você. Permanecer em Jesus estreita o nosso relacionamento com Deus. Jesus, ele faz uma promessa importante que se cumpre por meio da oração. Olha o que ele diz aí. Se vocês ficarem unidos comigo, versículo 7, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Ora, por favor, leia esse texto de novo. Se vocês ficarem unidos comigo, Jesus está dizendo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Isso aqui não é extraordinário? Bom, mas a gente tem o hábito de olhar para um texto como esse e achar que é só orar e Deus vai responder tudo da maneira como queremos. Bom, porque em tese me parece que isso está escrito. Vocês receberão tudo o que pedirem. Então eu não sei por que eu não tenho SUV ainda. Por que eu ainda tenho um Sandero? Né? Eu não entendi ainda. Por quê? Por que essas coisas são assim? Mas não é isso que o texto está dizendo. É necessário primeiro que nós estejamos unidos com Ele e as palavras do Senhor devem permanecer em nós. Quando as palavras de Jesus determinam o nosso comportamento e nos transformam em praticantes dos mandamentos de Jesus, e formatando a nossa maneira de pensar e de agir, aí então é que a gente entende o verdadeiro sentido de orar em nome de Jesus.
Porque a gente sabe que a gente vai ser atendido na forma e no tempo melhor para nós, de acordo com a vontade de Deus. E aí nós iremos descansar. Você me entende? Posso ouvir um amém? Eu acho que a gente está equivocado. Se a gente não orar dessa maneira, se a gente não se aproximar de Deus cada vez mais, nós nos frustraremos, porque o mundo é etéreo, né? As coisas são passageiras. A gente tem hoje, amanhã a gente não tem mais. A gente tem as coisas e, vamos falar a verdade, a maioria das coisas que a gente acaba tendo nos trazem muita preocupação. Então a gente vive nessa neura de achar que Deus vai atender sim, Deus vai curar a minha doença, Deus vai me dar aquilo que eu quero, Deus vai me dar sucesso profissional, sucesso financeiro. Essas coisas podem acontecer, claro, se elas forem fruto do seu trabalho, da sua dedicação, e eu desejo muito que isso aconteça para todo mundo. Mas o fato que isso não tem a ver exatamente com a nossa retidão, com a nossa vida, a nossa ligação com Deus. Quando estamos afinados com o Senhor, entendemos a voz do Senhor. E aí, quando oramos, entendemos as suas respostas e aguardamos a sua providência. E nós descansamos na vontade do Senhor. A quarta coisa que eu queria dizer para você é que permanecer em Jesus é a evidência de que somos discípulos. Como é que eu sei que eu sou um discípulo de Jesus? Permanecendo nele. Olha o versículo 8. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim, produzindo muitos frutos, mostram que são meus discípulos. Então, uma vida frutífera é a melhor evidência para o nosso coração de que nós somos realmente discípulos de Jesus. Jesus mesmo disse numa outra ocasião que uma árvore é conhecida pelos frutos que produz, não é? Você se lembra daquela história quando Jesus estava caminhando uma vez para Jerusalém, ele teve fome, e aí ele olhou para uma figueira e ele viu muitas folhas na figueira. E aí ele procurou fruto, né? Ele estava com fome e queria comer figo, não é? E aí nisso eu pareço com Jesus, eu amo figo, gosto muito, acho que tem bastante gente que gosta, né? E aí Jesus foi comer figo. Eu sempre fico pensando nisso, né? Será que tinha coisa que Jesus não gostava, não é? Ele é o Deus, criador de todas as coisas, né? Falou, Jesus, quer um prato disso aqui? Não, não gosto muito disso aí, não quero, obrigado, né? Foi, meu pai fez, mas eu sinceramente não gostei não, né? Isso aí, né? Esse eu não gostei, não é? Mas o fato é que Jesus foi procurar figos ali na figueira e não encontrou, só tinha folhas. E aí então Jesus amaldiçoou aquela figueira. E aí então ela secou na mesma hora e não mais produziu frutos. Quando os discípulos voltaram no outro dia, viram que a figueira estava completamente seca. E aí Jesus usou aquele milagre para ensinar aos seus discípulos que o que Jesus, espera de nós, são frutos e não folhas. Então ele não se contenta com a aparência. Jesus não está interessado na nossa performance. Jesus está interessado que nós venhamos a dar frutos, não é? Então isso me faz, por exemplo, lembrar de uma irmã da minha igreja, quando eu era garoto, uma mulher de oração. Ela nunca foi à frente, eu nunca me lembro de ter visto ela ir ao palco à frente, mas era uma irmã de oração. Era uma senhora que orava com muito fervor. Isso me faz lembrar, por exemplo, de um irmão da igreja, quando eu era criança, um irmão que era cego, o irmão Júlio. E aí eu ia visitá-lo com o meu pai. E ele era um homem que tinha uma vida muito sofrida, muita dificuldade com a sua família, mas um homem de Deus, um homem de oração, um homem dedicado ao Senhor, um servo de Jesus. Está vendo? Não tinha performance, não tinha holofotes, mas era um homem na presença de Deus, afinado com o Senhor. Então Deus não está interessado nisso. Deus está interessado que nós venhamos a dar frutos. Uma quinta coisa é que permanecer em Jesus nos leva a experimentar do seu amor. Então, permanecer em Cristo é vital para nós sentirmos o fluir do amor de Deus em nós. É exatamente esse sentimento. O sentimento de dizer assim, Deus me ama. Eu sinto, eu sei que Deus me ama. As circunstâncias, os momentos, as pessoas ao meu redor, até mesmo as dificuldades, me fazem perceber e sentir o amor de Deus por mim. Versículo 9. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. O amor que não engana, o amor que não pede nada em troca.
o amor desinteressado. Jesus deseja mesmo, sabe o que é? Compartilhar a vida dele conosco. Então, quando a gente tem intimidade com Deus, nós nos sentimos amados. E esse sentimento faz a gente desejar novamente estar em sua presença. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom estar na presença do Senhor, porque nós nos sentimos amados por Ele. Não é bom estar com a pessoa que nós amamos? E isso não faz... Quando nós nos sentimos amados, nós não temos prazer de estar próximo às pessoas que demonstram amor por nós? Então, talvez você vai se reunir com a sua família e você está ansioso, espero que seja, né? Ansioso em reunir-se com os seus familiares, rever, porque há amor na sua família. E aí você tem alegria em estar com eles. Eu tenho ansiedade de estar com a minha família, porque eu sei que há amor entre os meus familiares, entre nós, os meus irmãos. E aí a gente tem ansiedade em estar juntos, exatamente porque existe amor no ambiente. É a mesma coisa com Deus, com Jesus, o amor dele fluindo em nós, sentindo-nos amados por ele. Nós estaremos cada vez mais felizes em estar em sua presença. E finalmente, a última coisa é que permanecer em Jesus é o caminho para a alegria. Olha o que é que diz o versículo 11. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, quando nós permanecemos em Cristo, nós produzimos muito fruto e assim Deus é glorificado através de nós. E isso aqui é muito importante, hein? Porque a gente tem uma tendência de soberba. Então, por exemplo, a igreja começa a crescer, as coisas começam a acontecer, os eventos se tornam grandiosos, a equipe de louvor está bombando, né? As coisas acontecendo, o pessoal a coisa está vibrando, né? E a gente quer isso, é claro, todos nós queremos. E aí a minha tendência natural é a soberba. Eu sou o cara, né? Eu cheguei aqui, estava de um jeito e agora está de outro, não é? A soberba pode levar a esse caminho. Mas aí é que vem a grande beleza. A gente sempre lembrar, que é o que está no texto aí, que toda glória é do Senhor. Tudo que acontece é por Ele. A gente não estaria aqui se não fosse por Ele. Eu não seria pastor se Ele não tivesse me chamado para isso. Se Ele, em primeiro lugar, não tivesse salvo a minha vida lá atrás, porque eu também estava destinado à perdição eterna. Tudo que você é, tudo que você tem, é porque o Senhor te deu. Então, tudo que Ele te der além disso, dê a glória para Ele, tudo pertence ao Senhor. O resultado disso só poderá ser a alegria que vai encher o nosso coração por nós estarmos aonde? No cumprimento da vontade de Deus para a nossa vida. Como é bom quando nós compreendemos que estamos dentro do propósito, dentro da vontade de Deus. Quando nós descansamos e sabemos, Deus agiu nessa circunstância. Foi Ele que tomou todas as decisões, foi Ele que fez todos os caminhos, Ele que direcionou todas as coisas. O resultado final disso é alegria, é prazer. Eu quero concluir essa mensagem e concluir essa série também, dizendo o seguinte, que eu acredito que você tenha crescido um pouco mais no conhecimento do Senhor e de quem Jesus realmente é. Afinal, como eu venho sempre dizendo, Jesus é muito mais do que você pensa. E em cada uma das afirmações feitas por Jesus, a gente pode provar o amor dele por nós e da sua boa vontade, perfeita vontade, agradável vontade. Então, por meio de Jesus, a gente pode experimentar uma vida abundante. Por meio de Jesus, nós podemos experimentar uma vida contagiante. Eu queria apenas relembrar com você tudo que eu preguei nesses domingos. Jesus é o pão da vida, que sacia a fome espiritual. Jesus é a luz do mundo, que clareia o coração humano e o faz enxergar a sua vida de pecado e a sua necessidade de salvação. Jesus é a porta das ovelhas por onde se entra e sai e onde há abrigo e segurança. Jesus é o bom pastor que apacenta todo o rebanho e cada ovelha com amor e cuidado. Jesus é a ressurreição e a vida, onde está a plena libertação da morte espiritual. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que conduz por meio da justiça e da plenitude. Jesus é a videira verdadeira, onde os ramos devem estar ligados para frutificar. Mas você quer saber a grande verdade? Tudo que a gente viu aqui ainda é muito pouco. Jesus é muito mais.
Os nossos olhos pequenos que são, eles não podem ver. A nossa mente tão limitada como ela não consegue alcançar, não. Mas isso tudo foi revelado para nós, para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, creiamos que Jesus é o Salvador. Então, a minha palavra a você, o meu desafio a você é de que você não pare por aqui. Jesus é muito mais do que você pensa. A palavra de Deus tem muito mais revelações a respeito de quem é Jesus. E sabe o que é mais importante? É que Jesus deseja se revelar ainda mais a você. Jesus é uma fonte inesgotável. Faz mais de 2000 anos que ele esteve na terra. E nós continuamos pregando o evangelho dele. E se o mundo existir por mais 1 milhão de anos, nós continuaremos, não nós, mas as pessoas que vierem depois de nós, elas continuarão pregando o evangelho. Eu nem consigo imaginar como o mundo estaria. Mas sabe de uma coisa? Não importa. O evangelho de Jesus estará sendo pregado. O nome de Jesus continuará sendo divulgado. Em meio a tudo que o mundo puder oferecer, o nome de Jesus continuará sendo clamado. E o quanto mais você conhecer sobre Jesus, mais você vai amar a Jesus. E mais você terá desejo de servir a Jesus. E sabe, tudo isso é uma parte ainda muito pequenina de tudo que nós poderemos experimentar com Ele quando estivermos na sua glória. Nós teremos uma eternidade inteira para conhecer mais sobre Jesus. E isso ainda não será suficiente. Isso é uma grande bênção para nós. Isso é a nossa grande esperança. Afinal de contas, Jesus é muito mais do que você pensa. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção